Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade no estudo da Gênese kardeciana. Vamos prosseguir com a nossa leitura, com mais este aprendizado, contando com o amparo, o apoio de nosso Senhor Jesus Cristo e dos bons espíritos que nos auxiliam para que possamos aprender um pouco mais. Vamos, então, prosseguir. As duas primeiras revelações, que foram Moisés e Jesus, sendo o produto de um ensinamento pessoal, foram forçosamente localizadas. Quer dizer, ocorreram sobre um único ponto, em torno do qual a ideia se espalhou pouco a pouco, mas necessitou muitos séculos para que atingissem as extremidades do mundo, sem mesmo invadi-lo intensamente. A terceira tem de particular que, não estando personalizada no indivíduo, produziu-se simultaneamente em milhares de pontos diferentes, todos tomando-se centros ou focos de irradiação. Multiplicando-se esses centros, seus raios se encontram pouco a pouco como os círculos formados por uma multidão de pedras lançadas na água, de tal sorte que, em dado tempo, acabarão por cobrir a superfície inteira do globo. Tal é uma das causas da rápida propagação da doutrina, se ela tivesse num único ponto, se fosse obra exclusiva de um homem, teria formado seita ao seu redor, mas talvez decorresse meio século antes que tivesse alcançado os limites do país onde nascera, ao passo que, 10 anos depois, tem marcos plantados de um polo ao outro. Esta circunstância inaudita na história das doutrinas deu a esta uma força excepcional e um poder de ação irresistível. Com efeito, se a reprimem num ponto em um país, é materialmente impossível reprimi-la em todos os pontos, em todos os países. Por um lugar onde seja entravada, haverá 1000 ao lado onde ela florescerá. Ainda mais se atingem no indivíduo. Não se podem atingi-la nos espíritos, que eles são a fonte. Ora, como os espíritos estão por toda parte, e haverá deles sempre, se for impossível, se chegasse a abafá-la em todo o globo, ela reapareceria algum tempo depois, porque repousa sobre um fato, e esse fato está na natureza. Então, se podem suprimir as leis da natureza, eis do que devem se persuadir os que sonham com o aniquilamento do Espiritismo. Está na Revista Espírita, de fevereiro de 1865, na página 38, Perpetuidade do Espiritismo. Entretanto, disseminados esses centros, teriam podido permanecer muito tempo isolados uns dos outros, confinados que estão alguns em países longínquos. Entre eles, seria preciso um traço de união que se pusesse em comunhão de pensamento com os seus irmãos em crença, dando-lhes a conhecer o que se fazia em outra parte.
esse traço de união que teria faltado ao espiritismo na antiguidade, encontra-se nas publicações que vão por toda parte, que condensam sob uma forma única, concisa e metódica o ensinamento dado por toda parte, sob formas múltiplas e em línguas diversas. As duas primeiras revelações não poderiam ser senão o resultado de um ensinamento direto. Deviam impor-se a fé pela autoridade da palavra do Mestre, não estando os homens bastante avançados para concorrer na sua elaboração. Notemos, todavia, entre eles uma nuance bem sensível, que se prende ao progresso dos costumes e das ideias, se bem que tenham sido produzidas no mesmo meio, mas após 18 séculos de intervalo, a doutrina de Moisés é absoluta, despótica, não admite discussão e se impõe ao povo pela força. A de Jesus, essencialmente conselheira e livremente aceita, e não se impõe senão pela persuasão, foi controvertida mesmo durante a vida do seu fundador, que não desdenhava discutir com os seus adversários. A terceira revelação veio numa época de emancipação e de maturidade intelectual, onde a inteligência desenvolvida não pode reduzir-se a um papel passivo, onde o homem não aceita nada cegamente, mas quer ver onde é conduzido, saber o porquê e o como de cada coisa devia ser, no mesmo tempo, o produto de um ensinamento e o fruto do trabalho de pesquisa e do livre exame. Os espíritos não ensinam senão o exatamente necessário para colocar sobre o caminho da verdade, mas abstém-se de revelar o que o homem pode encontrar por si mesmo, deixando-lhe o cuidado de discutir, de controlar e de tudo submeter ao cadinho da razão, deixando o mesmo frequentemente adquirir experiências às suas custas, dão-lhe o princípio os materiais, cabe-lhe tirar deles proveito e pô-los em prática. Sendo os ensinamentos da revelação espírita sido dados simultaneamente em muitos pontos a homens de todas as condições sociais e dos diversos graus de instrução, é evidente que as observações não poderiam ser feitas por toda parte, com o mesmo proveito que as consequências a tirar delas, as deduções das leis que regem essa ordem de fenômenos. Em uma palavra, a conclusão que devia estabelecer as ideias não poderia sair senão do conjunto e da correlação dos fatos. Ora, cada centro isolado, circunscrito em círculo restrito, não vendo o mais frequentemente senão uma ordem particular de fatos, algumas vezes contraditórios na aparência, não tendo geralmente se ocupado senão com uma categoria de espíritos e, além do mais, achando-se na impossibilidade material de abraçar o conjunto. É por isso mesmo, impotente para unir as observações isoladas a um princípio comum,
cada um apreciando os fatos sob o ponto de vista dos seus conhecimentos e de suas crenças anteriores ou da opinião particular dos espíritos que se manifestam, teriam surgido em breve tantas teorias e sistemas quantos fossem os centros, todos incompletos por falta de elementos de comparação e de controle. Em uma palavra, cada um estaria imobilizado em sua revelação parcial, crendo ter toda a verdade, por falta de saber que, em 100 outros lugares, obtinha-se mais o melhor. Por outro lado, convém notar que nenhuma parte do ensinamento espírita foi dada de maneira completa. Ela diz respeito a tão grande número de observações em assuntos tão diversos que exigem ou conhecimentos ou aptidões medianímicas especiais que teria sido impossível reunir em um mesmo ponto todas as condições necessárias, devendo o ensinamento ser coletivo e não individual. Os espíritos dividiram o trabalho disseminando os assuntos de estudo e de observação. Como em certas fábricas, a confecção de cada parte de um mesmo objeto é dividida entre diferentes operários. A revelação foi assim feita parcialmente em diversos lugares e por uma multidão de intermediários, e é dessa maneira que continua ainda nesse momento, porque tudo não está revelado. Cada centro encontra nos outros centros o complemento daquilo que obtém. E foi o conjunto, a coordenação de todos os ensinamentos parciais que constituíram a doutrina espírita. Era, pois, necessário agrupar os fatos esparsos para se lhes aprender a correlação, colecionar os documentos diversos, as instruções dadas pelos espíritos sobre todos os pontos e sobre todos os assuntos, para compará-los, analisá-los, estudar-lhes as analogias e as diferenças, sendo as comunicações dadas por espíritos de todas as ordens mais ou menos esclarecidos. Seria preciso analisar o grau de confiança que a razão permita conceder-lhes, distinguir as ideias sistemáticas, individuais e isoladas das que tinham a sanção do ensinamento geral dos espíritos. As utopias das ideias práticas, suprimir as que eram notoriamente desmentidas pelos dados da ciência positiva e da lógica sã. Utilizar igualmente os erros, as informações fornecidas pelos espíritos, mesmo de mais baixo estágio, para o conhecimento do estado do mundo invisível e dele formar um todo homogêneo, seria preciso, em uma palavra, um centro de elaboração independente de toda ideia preconcebida, de todo preconceito de seita, decidido a aceitar a verdade tornada
evidente, mesmo sendo ela contrária às suas opiniões pessoais. Esse centro foi formado por si mesmo, pela força das coisas e sem propósito premeditado. Desse estado de coisas resultou uma dupla corrente de ideias, uma indo das extremidades para o centro, as outras retornando do centro para a periferia. Foi assim que a doutrina prontamente marchou para a unidade, malgrado a diversidade das fontes de onde ela emanou, que os sistemas divergentes tombaram pouco a pouco pelo fato do seu isolamento diário, da ascendência da opinião da maioria, por falta de nela encontrar ecos simpáticos. Uma comunhão de pensamentos foi então estabelecida entre os diferentes centros parciais, falando a mesma língua espiritual. Eles se compreendem e simpatizam de uma extremidade à outra do mundo. Os espíritas se acharam mais fortes e lutaram com mais coragem, marcharam com passo mais seguro, quando não se viram mais isolados, quando sentiram um ponto de apoio, um laço que os unia à grande família. Os fenômenos dos quais eram testemunhas não lhes pareciam mais estranhos, anormais, contraditórios, quando puderam ligá-los às leis gerais da harmonia, abarcar de um golpe de vista o edifício e verem em todo esse conjunto um objetivo grande e humanitário. Mas como saber se um princípio é ensinado por toda parte ou se não é senão o resultado de uma opinião pessoal? Os grupos isolados, não estando no caso de saberem o que se diz em outra parte, era necessário que um centro reunisse todas as instruções para fazer uma espécie de escrutínio e levar ao conhecimento de todos a opinião da maioria. Não há nenhuma carência, não há nenhuma ciência que em todas as suas partes tenha saído do cérebro de um homem, todas sem exceção, são produtos de observações sucessivas, apoiando-se sobre as observações precedentes, como sobre um ponto conhecido para chegar ao desconhecido. Foi assim que os espíritos procederam com o espiritismo. Por isso, seu ensinamento está graduado. Não abordam as questões, senão à medida que os princípios sobre os quais devem se apoiar estejam suficientemente elaborados e que a opinião esteja madura para assimilá-los. Há mesmo que se notar que, todas as vezes que os centros particulares quiseram abordar questões prematuras, não obtiveram senão respostas contraditórias, não concludentes, quando, ao contrário, está chegando o momento favorável, o ensinamento se generaliza e se unifica na quase universalidade dos centros. Há, todavia, entre a marcha do espiritismo e a das ciências, uma diferença capital. Estas não atingem o ponto onde chegaram, senão depois de longos intervalos, ao passo que bastaram alguns anos ao espiritismo
senão para atingir o ponto, pelo menos para recolher uma soma de observações bastante grande para constituir uma doutrina. Isso deve-se à multidão incalculável de espíritos que, pela vontade de Deus, se manifestaram simultaneamente, trazendo cada um o contingente dos seus conhecimentos. Disso resultou que todas as partes da doutrina, em lugar de serem elaboradas sucessivamente durante vários séculos, o foram quase simultaneamente em alguns anos, que bastaram para agrupá-las e para delas formar um todo. Deus quis que assim fosse, primeiro para que o edifício chegasse mais depressa ao topo. Em segundo, porque se pode, pela comparação, ter um controle, por assim dizer, imediatamente e permanente na universalidade ensinamento, cada parte não tendo valor e autoridade senão pela sua conexão com o conjunto, todas devendo harmonizar-se, encontrar o seu lugar na ordem geral e chegar cada uma a seu tempo. Não confiando a um único espírito o cuidado da promulgação da doutrina. Deus quis, por outro lado, que o menor, como o maior, entre os espíritos e entre os homens, levasse sua pedra ao edifício, a fim de estabelecer entre eles um laço de solidariedade cooperativa que faltou a todas as doutrinas saídas de uma única fonte. De outra parte, cada espírito, assim como cada homem, não tendo senão uma soma limitada de conhecimentos individualmente, não estavam habilitados a tratar. Eis, professo, as inumeráveis questões nas quais toca o Espiritismo. Eis, igualmente, porque a doutrina, para cumprir os objetivos do Criador, não poderia ser obra de um único espírito, nem de um único médium, não poderia sair senão da coletividade dos trabalhos controlados uns pelos outros. Nós vamos parar por aqui para darmos continuidade amanhã, se Deus assim nos permitir. Esse capítulo é bastante longo e assim a gente não perde o foco. Uma ótima tarde a todos e Jesus abençoe a todos vocês, meus irmãos, meus amigos, e vamos em frente com Jesus.